Porque Deus não pode perdoar de graça, Rogério. Como assim Deus perdoa de graça? Ele seria injusto. A gente fica revoltado quando um juiz inocenta, né, um bandido. A gente tem um senso de justiça. Agora imagine a Deus inocentando todos nós que somos bandidos. Deus simplesmente fecha os olhos e diz: está tudo. Mas como assim? Deus não pode fazer isso, ele é justo. Então, pecado tem que ser pago. Alguém tem que pagar o pecado. É isso que Cristo fez. Por isso que ele gritou, porque ele sentiu aquele peso do pecado sobre si naquele momento. Esse ponto é central para o cristianismo histórico e bíblico. É aquele momento em que Cristo leva sobre nós os nossos pecados. Eu diria para você que é isso que faz o cristianismo distinto de todas as demais religiões. É esse momento aí. Os fundadores de outras religiões, eles não morreram no lugar dos seus seguidores. Eles deram ensinos, alguns preciosos, muito preciosos, aliás, para os seus seguidores. Muita coisa nessas religiões e no cristianismo também é bom senso. É simplesmente bom senso. Mas a diferença principal é que, se você fizer um apanhado nisso da religação que eu falei com você, você vai ver que, na verdade, mesmo tendo centenas e centenas de religiões no mundo, só existem duas categorias. Uma categoria, aquelas religiões em que o ser humano faz alguma coisa para se religar com Deus. Para se religar com Deus. Isso aqui é quase um remédio que contou para as pernas inquieta. Meu pai tem isso também. Nossa, cara. Toma, chama perna inquieta mesmo, né? É perna inquieta. Não deixa você dormir, viu? Eu sei, meu pai fica chapalhando. Mas com o remedinho daqui a pouco eu vou tomar. Vai ficar legal. Mas eu voltando. Só tem duas categorias de religião. Uma em que o ser humano ele tenta a religação com a divindade pelo seu próprio mérito e esforço. Eu faço, eu mereço, eu ofereço. Boas ações. Tudo. Isso aí. A outra categoria é o contrário. É de cima para baixo. Deus vem ao encontro do homem, do ser humano, para se reconciliar com ele. E só tem uma religião em todo o mundo que ensina isso, que é o cristianismo histórico. Um Deus que veio e que se deu pelos seus, levando a culpa deles, de forma que eles agora podem ser livremente perdoados e ser religados a esse Deus aqui e no escatom, no futuro período que nós já falamos aqui, descrevemos como um novo paraíso. Né? Por que dentro do plano de Deus foi necessário enviar ele mesmo, né, o filho dele, ele virar carne, para ele ter esse trabalho de levar nossos pecados? Isso foi uma coisa... Diante de tanta coisa que aconteceu, esse foi o único caminho? Qual foi a ideia? A lógica por detrás... Porque foi previsto, foi avisado, veio do Cordeiro, ele vai vir e tal. Era uma coisa esperada. Era. A lógica por detrás disso aí era que não se podia, em todas as religiões, você não pode se aproximar da divindade sem sangue, sem sacrifício. A não ser algumas religiões orientais mais recentes, que a gente chama... agora me foge o nome, daqui a pouco ele aparece. Em que elas são basicamente uma filosofia. Entendi. Tá certo? Como o hinduísmo, por exemplo, ou o próprio budismo, que seria o melhor exemplo, né? Que é mais uma filosofia. Mas nas religiões antigas da Mesopotâmia, do Egito, as religiões que vinham da Frísia, as religiões gregas que tinham altares para você oferecer sacrifícios, a própria religião romana que adorava o imperador, todas elas exigiam sacrifícios. Mesoamericanas. Tudo. Se for nos índios, tem sempre que ter sangue. A ideia é... Onde veio isso aí? A ideia é que que a divindade requer o pagamento pela culpa. Então, no caso de todas as religiões, você oferece o pagamento pela culpa. Você traz o seu melhor animal, você traz tal, sacrifícios humanos, exatamente, isso tudo. O inimigo, o escravo. No cristianismo foi o contrário. Deus, como João Batista diz quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus mandou um cordeiro para ser oferecido como sacrifício.
alguém que expia os pecados. Tinha aquela Exatamente. ideia do bode expiatório, né? Que Tudo isso estava previsto, como você falou. Estava É. escrito direitinho no Antigo Testamento, antes de Cristo. E por que os antigos tinham essa necessidade de um animal ou alguém... Ou era o animal, pagar- ou era ele. Porque alguma coisa pagar pelos pecados dele. Porque sendo o pecado, veja só, Deus é o Criador de todos. Ele é o Senhor e Ele tem domínio absoluto sobre minha vida. Ele é o meu Deus, então Ele é o meu Senhor. Eu sou filho dEle, servo dEle, devo obediência para Ele, devo minha vida a Ele. Então, a desobediência a Deus, o virar as costas para Deus, o renegá-lo, é de tal forma, é de tal ordem que exige a minha vida. É a pena de morte. O castigo é pena de morte. Então, ou eu, ou alguém no meu lugar. Tá. Ou alguma coisa no meu lugar. Tá? Porque o apóstolo Paulo, ele descreve isso na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. O salário, no capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Qual o preço, qual o resultado do pecado? A morte. Se não for a minha, vai ter que ser de alguém, em meu lugar, ou de alguma coisa. Deus enviou essa pessoa. Por que tinha que ser ele mesmo? Porque, Rogério, se fosse um de nós, eu ou você, que fosse morrer na cruz, nós só estaríamos morrendo por nós mesmos. Então era preciso alguém que não tinha pecado para que a morte dele pudesse ter efeito perdoador para milhões de pessoas. Porque se fosse qualquer outro membro da raça humana, ele só estaria morrendo por ele mesmo, porque ele é pecador. E então morreu. É isso mesmo, ele é pecador, tem que morrer mesmo. Mas Jesus Cristo não tinha pecado, conforme os evangelhos nos contam. E os seus primeiros discípulos escreveram no Novo Testamento. Ele nunca cometeu pecado. Então, é por isso que a morte dele é tão importante para nós, porque ela como que cria com base nela, Deus pode chegar e dizer: Rogério, você está perdoado. Entendi. Completamente perdoado. Tudo que você fez, faz e um dia vai fazer. O que basta para mim, para ser perdoado? Basta para mim. Aceitar Que coisa maravilhosa. que Jesus morreu pelos meus pecados. Crer. Nisso. Receber nisso e apostar sua alma nisso. Mesmo que eu posso não acreditar nisso e posso ter as melhores ações, eu não... É porque elas nunca serão boas o suficientes. Nunca. Por mais reto, honesto, sincero, verdadeiro que você seja, e eu creio que você é, mas você e eu, nós nunca conseguiremos fazer coisas boas em número suficiente e em qualidade suficiente que possa, em inglês diz, meet the standards, alcançar o padrão que Deus requer de nós. Porque mesmo as nossas melhores obras, elas estão manchadas por motivos egoístas. Você vê, por exemplo, um cara dando aí milhões para a caridade. Por que ele fez aquilo? É uma culpa, né? Uma culpa. Quer aparecer, quer algum mérito, quer ganhar alguma coisa diante de Deus. Não estou generalizando. Claro, estou mas dizendo que tem esses ele acha casos. que tem uma dívida de devolver alguma coisa que... Você ajuda uma pessoa no farol, você às vezes faz isso exatamente por isso. A motivação correta para você fazer as coisas seria para a glória de Deus. Já que você é filho de Deus, ego. já que você é filho de Deus, foi criado por Deus, você é filho dele, amigo dele, servo dele, tudo que você faz deveria ser pensando em Deus, para ele. Como está escrito lá no final da carta, está escrito na primeira carta aos Romanos: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Quer dizer, é bem detalhado isso aí, né? Se eu comer essa jujuba, com licença, tem que estar comendo. Senhor, muito obrigado, está uma delícia. Pensar em Deus, viver para Deus. Isso não quer dizer que a gente vai ser um fantasma, né? Ou um anjo aqui nesse mundo. Pela vida não. Como... Nós vamos trabalhar, comer, ter família, divertir, viajar e tudo, mas sempre dizendo a Deus: obrigado por isso, eu te louvo por isso, espero estar fazendo as coisas para agradar o Senhor. A gente não faz isso, por melhor que a gente queira, por melhor que seja a nossa intenção, Rogério. E o resultado é que nunca a gente vai fazer obras com qualidade e número suficiente para merecer
o perdão de pecados. Daí eu preciso de Jesus. Sem Jesus eu não tenho esperança de perdão.